Muito bem, meus queridos. Para aqueles que falaram misericórdia, que aula foi aquela? Fiquei boiando. Não se preocupe não. Abra o caderninho, vamos fazer uma revisão, um bate-bola, jogo rápido. A gente vai falar devagarinho, tá bom? O que nós estamos vendo, professor? É na aula 26.2. Abra o caderno. Já anota aí, você já fez todas as suas anotações sobre as dúvidas? Vamos então sanar essas dúvidas aí do que nós vimos na aula 26.1, porque essa aula é a aula 26.2. Vamos fazer uma revisão rapidamente, dá uma olhada lá na tela. Ó, volta, Jefferson, aula 26.2. Professor, na aula 26.2, na aula 26.1, nós estávamos falando sobre metodologia científica parte 1. Já fica deixa aí que se tem parte 1, tem parte 2. Então, olha aí, ó. O que nós vimos? Primeiro, nós falamos sobre conceituação. Dentro da conceituação, nós falamos o que é conceitos, né? Direção, caminho e discurso. Met significa direção. Odo, caminho. Logia, que fala que é estudo, é o discurso. Então, metodologia é a direção que vai te dar o caminho para alcançar os objetivos. Então, vamos aqui, ó. Dentro da pecuária, nós vamos, então, na metodologia científica. Se você está pensando, ou já tem, ou quer ampliar ou melhorar, quais são os métodos, quais são as práticas, ou os manejos, tudo isso aí significa o caminho, a direção. Quais, então, as práticas, que a gente chama de prática, caminho, um manejo que eu devo realizar para obter um produto em qualquer criação. Aí seja a criação de bovino de corte, leiteiro, cunicultura, piscicultura, aviário de postura, corte, seja qual for o tipo de criação. Coelho, codorna, jacaré, avestruz. Então, quais são os melhores manejos? Aí os manejos, meus queridos, envolvem manejos de instalação. Como é que você vai fazer a instalação? Quais são as posições? Posição da instalação, que sempre temos que estar relacionando as instalações com o processo de setorização. Outra, o que da minha propriedade eu já posso utilizar nesse tipo de criação. E aí você verifica se os processos metodológicos de melhoramento, nutrição, sanidade e bem-estar animal. Então tem tudo uma prática que você coloca em prova. Quando a gente coloca em prova uma prática, você está dizendo o quê? Que você está, antes de pôr em prática, você falar para o pecuarista que esse é o melhor método para criar, ele foi testado, foi experimentado, para ver se tem um ganho ou não no produto final. Produto final depende se é o corte, o leite, o couro, tá bom? Lá na tela, rapidamente. E também falamos sobre o que é o conhecimento. Quais são os tipos de conhecimentos dentro da metodologia científica? Falamos as diferenças sobre o conhecimento popular, o conhecimento valorativo e o reflexivo, o conhecimento que é verificável, né? Quando você tem um conhecimento, você põe ele à prova, e dentre eles, nós enfatizamos que o conhecimento científico, ele tem que ser um conhecimento, aqui pro tio, que você tem que abstrair os conhecimentos empíricos, religiosos, não se deixar interferir, mas sim um conhecimento metodológico, onde você tem o que você observa, um padrão do que é observado e do que é posto em prática. E dentro desse padrão, se chegar a um determinado objetivo, que é o ganho, e esse ganho está relacionado ao lucro e ao bem-estar da criação, ele tem uma valorização no mercado. Galerinha,
Vou deixar agora vocês fazendo as suas atividades, daqui a pouco eu te volto para a gente corrigir, ok? Tchau, até a próxima. Muito bem, passou rápido e passou voando, isso mesmo. Agora é a hora da gente realizar as atividades, mas ó, não se preocupe não. Vamos fazer uma coisa aqui, galera. Lembra, nós vamos ter questões, sempre estou frisando isso aqui no primeiro ano, viu? Você que está chegando agora aqui no primeiro ano junto comigo aqui na NBAZ, sempre é bom lembrar. Temos questões abertas e questões fechadas. Professor, pelo amor de Deus, não há necessidade de estar idêntico, igual, ali, ó, as questões abertas, as discursivas. Sempre tem que ficar atento, meus queridos, que tem que ter uma palavrinha lá, ó, que nós chamamos palavras-chave, que são as palavras técnicas. Mas, prof, se eu não coloquei essas palavras técnicas, mas eu escrevi o significado, tá correto? Tá perfeito, meus queridos. Mas na hora que eu estiver explicando, é sempre bom você colocar ali, ó, se você colocou só a descrição, o significado do conceito, você coloca ali entre parênteses a palavra técnica, que é para a gente conseguir familiarizando isso até chegar no final do nosso curso aqui, tá? Não é curso, né, Gê? da nossa aula, né? Que é em módulo. Então, neste módulo, nessa segunda unidade, temos que sempre estar auxiliando vocês e também fazendo com que vocês criem essa prática de sempre estar colocando, não descrevendo, mas escrevendo em termo técnico. Outra, se tiver palavras, se tiver questões, nós vamos ter questões de assinalar, questões fechadas, então sempre eu coloco ali qual é o gabarito, qual é a alternativa correta, e se tiver necessidade, a gente volta lá no slide para tirar as dúvidas, tá bom? Então, olha só, abre aí o caderno de vocês, segue comigo, dá uma olhada lá na tela. Então, atividades. Atividades de sala, resolução das atividades, tirando dúvidas. Então, vamos lá. De acordo com o conceito, estudo dos caminhos para se chegar a um determinado fim, como o objetivo de analisar as características dos vários métodos indispensáveis, tais como avaliar capacidades, limitações e criticar os pressupostos quanto à sua utilização, é correspondente com qual disciplina, com qual método se utiliza isso? Metodologia científica, tá? A metodologia científica nos dá esta capacidade de estudar o caminho para chegar a um determinado fim. Qual é o objetivo de analisar essas características? São os objetivos de testar aqui, ó, vários métodos. E esses métodos vão fazer com que ocorra uma avaliação da capacidade, as limitações e criticar os pressupostos quanto à sua utilização. Pessoal, dentro desse assunto de metodologia científica, a gente consegue verificar se determinada prática de manejo corresponde não só com as necessidades nutricionais do animal, mas as necessidades, o ambiente de reprodução. Lembra? Quando eu falei para vocês nós tivemos a aula sobre avestruz. Aí tem 2 métodos, não é isso? Nós temos, 2 métodos não, perdão. Nós temos que prover às instalações um ambiente necessário para que o macho, quer dizer, o setor de reprodução, para que o macho e a fêmea tenham condições de fazer, meu Deus, como é que fala? Não é um manejo reprodutivo. Vamos lá, eu vou lembrar. Na criação de bois, de gado, de corte, não tem necessidade disso. A corte, para quem cria avestruz, que a gente tem um sistema extensivo, que é parecido muito com gado, jacaré também. Por exemplo, na maternidade, vamos lá, Jefferson, vou organizar aqui meu pensamento. Lá na maternidade de suínos, já falei de boi, só para lembrar da corte.
Mas quem cria suíno, nós temos o reprodutor e a matriz. Então, nós temos um setor de reprodução. Você coleta o sêmen e depois você vai lá na matriz e faz a inseminação artificial. Ou então, se você faz pelo método empírico, ou a gente fala criação caipira, você deixa o porco montar, só que você está perdendo com isso. Um porco consegue cobrir 6 matrizes pela inseminação artificial. E se você deixar ele montar nas 6, você vai perder tempo, não vai conseguir sincronizar o cio, então tem toda uma variável. Só que para a criação de determinados animais, como jacaré, avestruz, não basta você ter o setor para fazer isso. Você tem que ter toda a estrutura para proporcionar que ele faça o quê? A corte. Porque não é igual galinha, o galo vai lá, monta na galinha quando é criação orgânica, né? Frango orgânico. Quando é frango orgânico, a monta é natural. O ovo é galado. Quando nós estamos falando de frango, de postura industrial, com uma metodologia, não tem monta. O ovo não é galado. Lembra? O ovo é produzido por estimulação da ração. Então, nós temos esses 2 métodos. Só que para algumas criações, quando a gente se utiliza da metodologia científica, o ambiente para a criação, para a reprodução de jacaré e reprodução de avestruz, não basta ter o local, tem toda uma estrutura, porque aqueles animais precisam realizar uma corte. Na criação de avestruz, que é aquela corte que o macho faz com a fêmea. E aí não tem como você sincronizar nem estimular ela por ovo. Todos os ovos são galados. No jacaré tem que ter aquela corte, você tem que ter uma represa, um lago, porque a corte entre o animal precisa de toda uma estrutura. Não tem como você fazer inseminação artificial. Isso é testado por um método. O animal você não consegue alterar esse manejo. Aí tem o ganho de produção, tá bom? Lá na tela, meus queridos. Questão número 2. A metodologia se relaciona com a epistemologia, um estudo que tem por objetivo a própria ciência, os discursos e as técnicas específicas de cada ciência em particular. Ela tem interesse pela descrição e análise de métodos, esclarece seus objetivos, utilidade e consequência. Ela compreende todo o processo de pesquisa científica. Dentro deste pensamento, qual a importância da metodologia científica enquanto transpormos o conhecimento empírico para o conhecimento científico? Meus queridos, nessa questão é para a gente tentar, professor, como é que nós chegamos como é que nós chegamos nas técnicas que nós temos hoje? Aqui, meus queridos, o que essa questão está pedindo? Antes de eu mostrar. Hoje nós temos sistematizações das criações. Então, como nós chegamos desde aquela época que nossos avós tinham uma metodologia que a gente chama de empírico, que não tinham padrões. Hoje são vários manejos, vários padrões. O manejo alimentar, por exemplo, eu tenho um manejo alimentar para quem? Para suíno, bovino, para caprino, para qualquer tipo de criação. Só que aí cada manejo, ele tem uma diferença de como você vai realizar devido às necessidades daquela criação. Antigamente não se tinha um padrão, não se tinha uma estratificação disso. Como é que saímos desse conceito empírico para o conceito científico? Olha lá a nossa questão, meus queridos. Então vamos ver a resposta, pessoal? Olha aí, ó. Então, dentro desse pensamento, a importância da metodologia científica consiste em desenvolver a capacidade de observar, selecionar e organizar cientificamente os fatos,
Neste sentido, seu conteúdo programático deve pautar na compreensão da ciência enquanto em um trabalho de construção do conhecimento. Pessoal, nessa questão aí, todos os conhecimentos que nós adquirimos do nosso pai, do nosso avô, do nosso tio, foram postos em quê, professor? Foram feitos testes para ver se o método de criação, para ver se o processo de criação corresponde ao produto final. Então, muitos, né, são utilizados não só na criação, mas também criação de animais, mas também são utilizados quando você faz produção na horta, na horticultura, na fruticultura, não só em criação, mas também na produção de hortaliças. Um exemplo, métodos de podar, né? Vamos dizer que aí, professor, eu estou aqui no primeiro ano, mas eu não mexo muito com criação, eu mexo mais com produção, planta. Então, nós vimos que tem métodos empíricos que lá antigamente tinham determinados tipos de poda. Hoje, existe poda sanitária, poda de floração, poda de frutificação. E só tinha uma poda só lá no método empírico. Hoje nós temos poda para cada fase de desenvolvimento do vegetal. Isso sim auxilia em ganhar o produto. Produto que eu falo na fruticultura são os frutos. Na criação nós temos o quê? Manejos. Então, determinados manejos vão auxiliar a melhorar o bem-estar animal e ganhar o quê? Menor tempo do desenvolvimento desse animal, tá? Ok, prof. Vamos para a questão de número 3. O estudo da metodologia científica parte do pressuposto que podemos formular uma divisão. Desta forma, podemos articular um modo de conhecer. Vamos lá, eu vou sublinhar aqui. O modo de conhecer. Podemos pressupor o modo de conhecer, o modo de planejar, o modo de agir e o modo de fazer. Gente, o modo de conhecer, planejar, agir ou fazer, aqui pro tio, são manejos. Antigamente não se tinha isso. Não se tinha o planejamento, né? Fazia porque eu gosto. No início, hoje nós temos planejamento, o agir, o planejar, a forma com a qual você vai conduzir aquela determinada criação. Lá na tela, meus queridos. Então, essas aí são palavras-chave que nós estamos mostrando para vocês. Tela. Então, o modo de conhecer, o modo de planejar, agir e o modo de fazer. Dentro desses pressupostos de divisão de um método científico, cite as divisões da metodologia científica necessárias à construção do conhecimento, bem como o seu significado. Então, aí é a resposta, meus queridos. Epistemologia, que vai referir ao estudo crítico do método científico e seus pressupostos. A lógica, que vai organizar esse raciocínio de investigação. E nós temos a técnica, que é o uso de um conhecimento técnico de procedimentos que já foram analisados e faz com que a normatização do discurso científico. Vamos para a questão 4. Em se tratando de senso comum, costuma-se usar o termo conhecer e conhecimento, de forma intercambiável, sem saber o fato de que existe diferença. Informações, significados de dados, se alguém ou alguma coisa tem o conhecimento de informações úteis obtidas através do procedimento, né? Da experiência. Aqui ela pede para citar os tipos de conhecimento retratados no método científico. Nós temos o conhecimento popular, conhecimento valorativo, conhecimento reflexivo, conhecimento variável, conhecimento assistemático, conhecimento inexato, conhecimento ametódico
E temos também o conhecimento religioso, que é aquele conhecimento teórico, um conhecimento artístico e, final, o nosso conhecimento científico. Aqui, meus queridos, lembrando, conhecimento científico é todo aquele pautado dentro de um conhecimento empírico, aonde foi estratificado regras para melhor obter um produto, ok? Meus queridos, até a próxima aula. Sim, produto, professor. Vamos finalizar a frase. Produto. Produto vai depender do tipo de criação, tá? Se o seu produto na criação de gado, de corte, é carne, de gado leiteiro é o leite, mas também tem os seus derivados. E aí vai para ave. Criação de ave de postura, ovo é o produto. Criação de ave de corte é a carne, grande peso e menor tempo. Tudo bem? Galerinha, a gente fica por aqui, daqui a pouco eu volto com outro assunto para vocês. Tchau!